Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Na verdade, temos vivido aí tempos diferentes, né? Tempos difíceis, que ainda não estamos totalmente livres, né? Dessa situação aí do vírus, da pandemia. Então, até em cima do que o Léo falou, como eu faço parte ali do clube, né? E a gente está toda semana fazendo teste e acaba, né? O atleta, principalmente, depende exclusivamente do seu corpo, né? Não tem como ele trabalhar de casa, né? Lá do escritório, de casa, da sala. Então, por isso, né? Eu tive esse cuidado até. Na realidade, a gente principalmente o fato de a gente estar aqui novamente no Rio, e como o Léo acabou de mencionar, né? Praticamente há 10 anos atrás foi que eu estava aqui como atleta. Nós iniciamos um trabalho onde as reuniões eram ainda ali no Rio Mar. Me recordo bem que ainda era um sonho, né, do pastor Josué a construção aqui dessa igreja, e tudo começou, né, naquele pequeno espaço. Nesse período que eu estava vindo para cá, muitas coisas passaram, né, na minha cabeça, né, desse período assim que como Deus faz as coisas de uma forma maravilhosa. Eu sempre acompanhei muito aqui a igreja, né, e o trabalho que é realizado por essa igreja, o quão especial é quando o homem, né, o ser humano, ele se coloca, né, à disposição de Deus para o trabalho do reino, e como, né, essa igreja cresceu, não apenas no aspecto físico, né, mas principalmente da mensagem, né, se espalhar. Todos vocês são cientes de que é uma igreja que trabalha aí com muitos ministérios, e lá atrás, né, enquanto eu estive como atleta, nós fizemos esse trabalho, né, com outros irmãos que aqui estão também, e certamente foi muito válido naquela oportunidade, não só para mim, mas me recordo que outros atletas, né, que faziam parte, o quão importante foi para as suas vidas e para as suas famílias esse ministério. E hoje nós estamos aqui reunidos. Certo que nem todos de nós que aqui estamos, talvez trabalhemos com esporte, mas provavelmente todos nós que aqui estamos gostamos do esporte. E o esporte é uma ferramenta espetacular, né, de propagação do Evangelho, do reino de Deus, né? As pessoas, por vezes, né, agora talvez um pouco mais, mas muitos países aí fora, onde pastores e missionários têm dificuldade de se entrar, o atleta, né, tendo a possibilidade, né, de ser contratado por um clube ou por um governo, um atleta tem essa condição de chegar e de ali ele poder, né, ser bênção, né, naquele país, naquele local. Então, por isso me alegra muito, e quando eu recebi a mensagem do pastor Léo, né, para estar aqui, muito me alegrou saber que esse ministério ele tem continuidade, porque nós vivemos dias diferentes também com relação aí à internet, à rede social, né? Hoje as pessoas, até em função dessa pandemia, dificilmente têm saído de casa. Mas o importante é, dentro da possibilidade, né, nós estarmos juntos, estarmos nos unindo, né, como corpo, né,
aí, como membros desse corpo, nós fazemos com que esse corpo ele se fortaleça, né, cresça, né, e faça com que muitos outros, né, possam conhecer a Cristo, conhecer a Deus por meio de nós, né, por meio de nós como missão, como ministério. Para aqueles que não me conhecem, né, hoje, como o Léo falou, eu voltei para o Rio, faz exatamente um mês que eu voltei para trabalhar no Botafogo, não mais como atleta, porque a carreira ela terminou, né, já o bastão já foi passado. Em 2017 eu finalizei a minha carreira como atleta, então já são 3 anos aí fora, né, do gramado como atleta, mas eu recordo que quando eu iniciei nessa trajetória, tinha um sonho, né, de me tornar um jogador profissional, de poder atuar em grandes estádios, em grandes equipes. E quando criança, né, eu sou lá de Curitiba, venho de um local onde, assim, um tanto quanto simples lá em Curitiba, e eu me recordo assim que não foi fácil, né, o início, apesar de ter a família sempre incentivando, apoiando, mas ao mesmo tempo eu sou de uma família que pouco tinha questões de Deus inseridas na família. Apesar de se dizer uma família religiosa, Deus pouco se fazia presente na minha família. E aí eu cresci, né, fui alcançando alguns objetivos ali enquanto garoto, enquanto jovem, de conseguir chegar nas categorias maiores e até me profissionalizar lá no Paraná Clube, né, que é um dos clubes lá de Curitiba. E aí me profissionalizei lá com 18 anos e iniciei essa trajetória como atleta, né, profissional. Depois aí de alguns anos como profissional, né, alguém num período ali na concentração me fez o convite para participar de uma reunião, né, dentro do hotel, e como aqui, né, o irmão falou, né, do violão, sempre tinha um atleta ali que tocava um violão, e aquilo começou, né, digamos assim, a trazer um interesse maior da minha parte. Hoje a minha esposa, né, nós éramos namorados na época, e chegou um determinado momento, pela parte da família dela, né, onde já existiam ali pessoas que caminhavam com Cristo, e um dia eu fui a um dos cultos com ela, e ali Deus me marcou, né? Deus me pegou, e tudo aquilo que a mensagem ali que o pastor trazia era toda ela voltada para mim, né? E ali eu entendi que Deus queria algo comigo, e a partir daquele momento comecei aí sim, através da palavra, me envolver mais, né, com a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, e em cima desses estudos foi que Deus me trouxe essa condição de conhecimento, de entendimento, em saber que não bastava eu apenas achar que tinha uma religião, né, mas Deus queria fazer muito mais comigo, através ali do futebol, através do esporte, de me usar na vida de outros atletas, de outras pessoas, e assim Deus fez com que, a partir do momento ali que eu me entreguei a Ele, né, em que eu confessei, que eu comecei a abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, para começar a fazer a vontade de Deus, né, Ele foi me capacitando, foi me ajudando,
né, foi colocando pessoas que foram fundamentais nessa minha trajetória, né, para que eu me tornasse uma pessoa principalmente equilibrada, né, porque por vezes quando nós nos voltamos a determinadas situações, acabamos misturando um pouco as coisas e às vezes nós atrapalhamos o reino ao invés de colaborarmos com o reino. E isso foi algo muito forte, porque fui entendendo através da palavra que o que Deus queria de mim era um relacionamento, né? Algo que me trouxesse para perto dele e que diante desse relacionamento eu pudesse colocar tudo aquilo que estava no meu coração, né, os meus pensamentos diante dele, e aí ele cuidaria de mim, né, como a própria palavra nos ensina. E o interessante foi que nesse período todo, e Deus me levou aí para diversos desses clubes, né, que eu um dia, enquanto garoto, enquanto criança, eu sonhei, né, de jogar em bons clubes no Brasil, em grandes estádios, e Deus me trouxe, né, para jogar não apenas aqui no Rio, mas para outros lugares. Foi que eu fui entendendo assim que Deus, ele queria se fazer presente em todo esse período, porque essa trajetória como atleta, eu sabia que em algum momento ela ia acabar. E a vida do atleta, na realidade, é isso, né? Ela tem seu início, tem o começo e tem o fim. E nesse período todo, o atleta ele tem que entender que, por vezes, ele vai jogar em estádios vazios, estádios cheios. O atleta ele vai treinar em campos bons, vai treinar em campos ruins. Isso, eu estou falando do contexto do futebol. Ele vai trabalhar no sol, na chuva. Ele vai, por vezes, jogar, por outras vezes vai ficar no banco, às vezes não vai nem ficar no banco. E em tudo isso, né, Deus está inserido no meio. E essa relação, né, que por vezes o atleta, e principalmente o atleta cristão, ele tem que ter essa compreensão, esse entendimento, em saber que em todo tempo Deus quer usar ele. Seja quando ele perde, quando ele ganha, né? E isso é uma coisa que ao longo dessa minha trajetória, após conhecer a Cristo, algumas pessoas me ajudaram a compreender e a entender, e também no decorrer desse tempo, eu também procurei, né, principalmente com atletas mais jovens, né, também procurar transmitir a eles essa situação. Porque é aquele negócio, às vezes a gente está bem com Deus quando nós estamos jogando. Aí quando a gente sai do time, né, a gente acaba largando, não dá o melhor, né, deixamos de lado aquilo que Deus quer que nós façamos, né, que é sempre procurar dar o melhor, porque a própria palavra diz, né, que a gente tem que dar o melhor para o Senhor, independente se tem, né, o nosso Senhor aqui da terra olhando, né, e é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. E aí essa trajetória fez com que, né, como o Léo falou, eu viesse aqui para o Rio, né, conhecesse aqui, na época, a Igreja Batista Central, e fizesse parte desse ministério aqui, né, junto com alguns outros irmãos.
E aí Deus ainda me levou ainda para outros lugares até eu finalizar a carreira. E como eu falei, já estou aí há 3 anos, né, como membro de comissão técnica. Já não sou mais um atleta, né, sou um ex-atleta. E aí agora o cabelo começa a ficar branco, né, as preocupações são outras. Mas em todo esse tempo, Deus quer, né, nos preparar, quer nos usar. E diante disso eu gostaria que quem estivesse com a sua Bíblia aí, ou com o seu smartphone, pudesse abrir em Marcos capítulo 1. Gostaria de compartilhar com vocês aqui uma palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16. A minha tradução diz assim: caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e o seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus dizendo: vinde em minha companhia e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. E eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora os chamou, e eles, deixando o pai, Zebedeu, com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade, o privilégio de estar aqui com os meus irmãos aqui nessa noite. E queremos, Pai, pedir que o Senhor possa, neste momento, me capacitar e que a Tua palavra, Pai, penetre nos nossos corações de tal forma que o Senhor possa nos ensinar, possa nos ajudar e possa nos orientar. Porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, e que dessa forma, Pai, possamos compreender e entender aquilo que é vontade do Senhor para cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem um tanto quanto conhecida, né, por todos nós, creio eu. Ali o momento em que Jesus começa a convocar a sua equipe, né, a convocar os seus discípulos. E o interessante é que a Bíblia vai falar que Jesus ele caminhava pela praia, né, do mar da Galileia, e aí Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. É interessante esse texto, porque a Bíblia vai relatar aqui aquilo que esses dois homens faziam, né? Ou seja, o que eles faziam? Pescavam. Certamente não era apenas isso, né, que tenha chamado a atenção de Jesus, porque isso ele poderia ter feito com qualquer outro homem, qualquer outro que estivesse ali na sua época. Da mesma forma, como eu falei aqui, talvez nem todos aqui sejam atletas, nem todos aqui
façam parte de um contexto esportivo, desportivo. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que, apesar de serem pescadores, né, a Bíblia relata muito forte isso, né, para todos nós. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não estava apenas preocupado na questão de quem eles eram no contexto de uma profissão ou não, e sim quem de fato eles eram como pessoas. E aí nós podemos parar e pensar: quem sou eu? Quem sou eu para Jesus? Quem sou eu para Deus? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Entenda bem, eles eram pescadores. Mas acima de tudo, Deus não estava preocupado com esse nome, pescadores. Assim como muitos aqui que podem ser atletas, Deus não está preocupado com o fato de você ser um atleta. Porque, como eu falei, eu já fui um atleta e o meu tempo já passou. Alguns aqui já foram atletas e o tempo já passou. Mas o que Deus fez foi nos fazer entender de fato quem nós somos. Essa que é a realidade. Quem sou eu? Né? Eu poderia aqui dizer que eu fui isso, eu fui aquilo. Não. Não é o que eu fui como atleta, né? Mas o que Deus, quando me apresentaram a Cristo e a sua palavra, a primeira coisa foi Deus me fazer entender de fato quem eu era. E o que eu compreendi que eu era, é que eu era um homem pecador. E a Bíblia relata isso em Romanos, no capítulo 3, verso 23, que todos pecaram. Ou seja, todos nós pecamos, todos somos pecadores. Né? E separados e destituídos estamos da glória de Deus. E certamente, quando Jesus vai ao encontro aqui de Simão, de André, e um pouquinho mais adiante ele vai atrás de Tiago e vai atrás de João, não é pelo fato deles serem bons pescadores na época, mas era o fato de Deus começar a trabalhar um novo ser neles. E certo é isso que Deus quer fazer nos dias de hoje também. Nos ensinar a termos a compreensão de quem nós somos. De que nós necessitamos de Deus todos os dias. É óbvio que nós precisamos de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, mas pessoas precisam de Deus. E todo dia nós precisamos de Deus. E justamente no verso seguinte, então dirigiu-se a eles Jesus dizendo: vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Para que eles pudessem alcançar esse segundo passo, Jesus teve que trabalhar muito essa relação com eles de fazerem entender quem de fato eles eram. Porque eram homens comuns, homens
que estavam ali no seu dia a dia, que eram, né, homens falhos, homens com diversas dificuldades. E o que a gente observa é que nos dias de hoje, nós também passamos por isso. Todos nós somos falhos, todos nós somos limitados. Haja vista o que nós passamos meses atrás e passamos até hoje, que diante de um cenário como esse, e acredito que aqui muitos devem ter passado por situações talvez dentro da própria família, se alguns aqui não tiveram, né, ou perderam amigos, né? Então, nós somos seres limitados, mas que diante dessa limitação, Jesus, ele fez questão de escolher alguns para que pudessem ajudá-lo nessa missão, de que a propagação, o ensino, né, e foi para isso que Jesus veio, né, a Bíblia nos traz isso em alguns versículos, né, que Jesus veio para ensinar, para mostrar que tinha uma missão da qual ele tinha que cumprir na terra, porém essa missão não acabaria ali. E foi por isso que ele fez essa convocação, e essa convocação ainda não terminou. Porque ele reúne a igreja para que a igreja possa dar continuidade ao trabalho dele aqui nessa terra. O interessante é que quando Jesus chama esses homens, e no verso 18, a Bíblia aqui nos traz um relato interessante, foi que naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Quando nós paramos para pensar o quanto representa para o pescador as redes, né? O quão importante era para um pescador a sua rede. E a Bíblia fala aqui que eles abandonaram as redes e começaram a seguir Jesus. Eu me recordo de quando eu conheci a palavra, e aí a gente começa a ser trabalhado, né, por Deus, em ter que deixar algumas coisas, em abandonar outras coisas. E é um trabalho que ele vai se estendendo, né, até nós de fato abrirmos mão, né, de muitas coisas que às vezes nos atrapalham, né, para uma caminhada de fato com Cristo. E quando Jesus faz essa convocação, no livro de João, no capítulo 8, verso 31, o versículo fala assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Num primeiro momento, quando a gente lê um versículo como esse, né, se permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, sereis meus seguidores. E aí entra essa palavra verdadeiramente. Ou seja, a Bíblia nos traz que existem falsos seguidores. Existem falsos discípulos. E de que forma nós somos, de fato, discípulos? Se nós permanecermos na palavra de Deus. Aí sim, verdadeiramente nós vamos ser seus seguidores. E Jesus fez com que Simão, Pedro, seu irmão André, Tiago, eles permanecessem ali caminhando com quem? Com aquele que era a palavra. A forma que eles se firmaram para se tornarem verdadeiros discípulos foi andando com a palavra, andando com Jesus. Porque Jesus ele convocou ali, e a Bíblia nos traz 12 homens. Só que um não quis andar com a palavra. A Bíblia fala que um deles preferiu sair de cena. E aí não conseguiu a trajetória que certamente Jesus tinha para ele. E aí a palavra aqui nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí diante desse cenário de nós abandonarmos as coisas, é quando nós conhecemos a palavra, e essa palavra vai nos ajudando a nos fazer uma limpeza, dentro, primeiro de nós, para que depois possamos fazer também diferença na vida de outros, e assim a missão vai sendo cumprida aqui nessa terra. Um pouquinho mais, e Jesus nos ensina em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25, Jesus ele vai nos trazer algo interessante da relação desse custo, do preço que é de nos tornarmos um discípulo de Jesus, para nós podermos fazer diferença como igreja na terra. Porque no verso 25 do capítulo 14, a Bíblia vai falar que milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Porque Jesus, a partir de determinado momento, o que Jesus fazia era algo tremendo, era algo maravilhoso, e as pessoas queriam saber aquilo que Jesus estava fazendo. As pessoas queriam estar perto de Jesus. E milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces,
Mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou a grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de estimado possui, não pode ser meu discípulo. Então, o interessante foi que quando nós lemos aqui em Marcos, em que Jesus vê a Simão e vê seu irmão e os chama, o que eles fazem? De imediato, eles abandonam tudo e começam a segui-lo. E esse é um aspecto importante e interessante, da qual aqui a própria palavra vai nos falar. A relação de nós calcularmos aquilo que nós queremos. Para andarmos com Jesus, nós temos que abrir mão. Nós temos que abdicar de coisas. E por vezes, especialmente no meio do esporte, isso é difícil de acontecer. Porque o esporte nos traz o quê? Fama, nos traz dinheiro. Não é verdade? E aí, por vezes, a gente, como ser humano, nós queremos ser maiores do que Deus. E Deus não quer isso de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos abrir mão, né, do nosso eu, para que Deus possa se fazer presente em nós. E eu acho que essa é uma trajetória que nos ajuda nessa relação com Deus. E nós sabemos que aonde Deus nos coloca, seja como atleta num clube pequeno, num clube grande, no esporte A, no esporte B, o que tem que brilhar é a glória de Deus. Deus, ele vai nos usar para que ao final o nome dele seja glorificado. E esse deve ser o desejo do discípulo. Fazer com que o seu mestre possa ser lembrado primeiro. E Jesus, ele faz com que homens simples, como eu, como você, né, possamos, diante de um cenário onde nós vivemos, seja aqui no Rio, seja em qualquer outro lugar, muitos aqui já passaram por outros lugares, já trabalharam em várias cidades, países, e certo que Deus esteve com muitos de nós em todo o tempo. E o que Deus espera é que nós tenhamos um coração grato, um coração capaz de olhar para o alto e saber, né, da onde Deus por vezes nos tirou. É interessante porque Jesus caminhava pela praia, né, e em vários outros textos
a Bíblia vai falar que Jesus caminhava e via, né? Em um dos textos, Jesus estava andando e viu a Zaqueu, né? E Jesus olhou para ele e o chamou. Em outro texto, Jesus caminhava e um homem que não enxergava, que era um cego, queria estar perto de Jesus. Em outro momento, depois que Jesus ali passa pelo processo da cruz, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus caminhava ao lado de 2 discípulos e os olhos deles não enxergaram a Jesus. Só a partir do momento que Jesus foi comer com eles que eles perceberam que durante toda uma caminhada Jesus esteve ao lado deles e eles não perceberam. Então, Jesus, Deus, sempre nos vê. E essa é uma relação importante para nós, como filhos, como homens, de nós buscarmos olhar para Jesus, de nós voltarmos os nossos olhos a Jesus. Porque independente daquilo que nós façamos, Deus, Jesus quer saber de fato quem nós somos. Quem eu sou como marido, quem eu sou como um profissional. Jesus quer saber o que eu estou fazendo com o dom que Ele me deu. Se eu estou passando aqui nessa terra só para poder trabalhar, e não fazer diferença no meu círculo de trabalho, na minha família. Então nós temos que fazer o que esse cego fez, Depois, quando vocês tiverem a oportunidade, novamente ler, a história do cego Bartimeu, de que só de ouvir de Jesus, ele queria estar perto. E Jesus tem que estar perto de nós em todo o tempo. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Por vezes nós nos colocamos distante de Deus, e é certo que Jesus quer fazer parte da nossa história, da nossa vida. Para nós caminharmos aqui para o nosso final, a Bíblia em Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, 9 diz assim: Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 14: Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente
participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então a Bíblia deixa bem claro que se de fato o Espírito de Deus habita em nós, nós somos de fato seus filhos. E aí pertencemos a Ele, aí pertencemos a essa família, da qual Ele convocou aqui na terra, começando ali com esses homens simples, mas que Jesus queria trabalhar especialmente neles o que de fato eles eram. Não apenas pescadores, mas homens falhos, homens que precisavam de Deus, precisavam caminhar com Cristo, caminhar com a palavra. E é isso que de fato nós também precisamos. Porque aqui Romanos 14 fala: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que nós sejamos de fato filhos verdadeiros, né? Que façamos, aonde quer que estejamos, diferença na nossa sociedade. Seja qualquer que seja o teu ambiente de trabalho, no meio do esporte ou fora dele, né? Deus quer te usar, né? Que você seja a boca, os olhos, as mãos, os pés de Jesus aqui nessa terra. E é para isso que Deus nos convoca, para fazermos essa diferença, né? Nós hoje fazemos parte aqui de um culto de atletas, e é certo que por meio de um ministério como esse, Deus quer fazer também muita diferença. Então, que nós possamos, de fato, entendermos essa missão de participarmos da sua glória. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de rever alguns desses irmãos que eu não via há algum tempo, alguns anos, e mesmo diante de um cenário como esse que temos vivido nos dias de hoje, o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, e continue a proteger, a guardar cada um, as suas famílias, e nos faça entender, Senhor, os propósitos, os planos que o Senhor tem para cada um que aqui está, seja no ambiente do esporte ou fora dele. O Senhor é um Deus que se preocupa conosco e é um Deus que quer estar presente em nosso tempo, em todo momento, Pai, nas nossas decisões diárias, nos nossos trabalhos, no meio da nossa família, da nossa casa, e que o Senhor nos abençoe como teus filhos, como os teus servos e como verdadeiros discípulos do Senhor. Que nos ajude, Pai, nos ensine, nos faça cada vez melhores homens e mulheres, que o Senhor nos perdoe, Pai, por nossos erros, nossas falhas, e que nos ajude a superar tudo isso, porque só o Senhor é capaz de nos fortalecer, de nos ajudar, mesmo em momentos de fraquezas. Que o Senhor nos ajude como precisamos, Pai, porque sabemos que nós carecemos da Tua graça e da Tua bondade em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Josué, pastor Léo, que aqui está, e todos os demais pastores. Que o Senhor os abençoe, que os conduza em sabedoria, na condução de um rebanho, Pai, que o Senhor colocou nas mãos deles, e que a cada dia o Senhor os abençoe, os guarde
que os livre do mal, assim como cada um também agora nos seus retornos para as suas casas, que o Senhor nos livre do mal, nos proteja, nos guarde e, Senhor, estenda sobre todos nós a tua mão de graça e amor. Assim nós oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmão.